estar contigo, amado da minha alma, com tudo que sou, com tudo que tenho. Eu quero estar contigo, amado da minha alma, com tudo que sou, com tudo que tenho. Yeshua, és o meu amado. Yeshua, és o desejado. Olá, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Boa noite, sejam bem-vindos, que bom ter vocês. Mais um dia, quarta-feira, e aqui nós estamos. Mais um dia do nosso propósito, mais um dia da nossa oração, da nossa intercessão, declarando esse mês de agosto, o mês do sobrenatural de Deus, multiplicando esse sobrenatural de Deus, esse poder de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, o nosso trabalho, nos relacionamentos, na amizade, em tudo que somos, em tudo que fazemos. O sobrenatural de Deus é percebido, é manifesto e é revelado através da nossa vida. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua participação. Sejam muito bem-vindos. E na medida que você for entrando... Gente, não esqueça aí, se você não é inscrito no canal, você precisa se inscrever. Nós já estamos com 626, né? 28, nós estávamos ontem, né? 628, parece? Gente, tá quase lá, precisamos de 1000. Você vai ver como que o casal... O casal? Meu Deus, como que o canal vai deslanchar depois de 1000. Porque a plataforma vai mostrar ele para muito mais pessoas. Então você precisa se inscrever, se você não é inscrito, por favor, entrou, já deixa o seu like, deixa aí o seu comentário, boa noite, a paz, manda um alô para alguém se você quiser, e se possível, pegue o link da transmissão aí e manda para o maior número de pessoas que você puder. Assim você ajuda muito, muito, muito no canal. Hoje é 13 de agosto, quarta-feira, é um tempo precioso que nós estamos vivendo junto. Até aqui nós trouxemos, pela graça de Deus, muitas ferramentas de acesso ao mundo espiritual. Basta você se conectar e pôr em prática. E há um poder muito sobrenatural nessa unidade, nessa concordância enquanto igreja. Porque quando nós juntos declaramos, quando nós juntos acreditamos, há uma movimentação sobrenatural. Então, que bom que você entendeu, que você se uniu enquanto igreja para juntos manifestarmos esse poder sobrenatural de Deus nesse tempo. Amém? Prepare aí o seu coração. Vamos viver a experiência de hoje. Nós estamos trazendo uma palavra que vai nos colocar mais uma vez em movimentação. Talvez tenha sido essa a chave desde que nós começamos a falar sobre sobrenatural. Mover-se, movimentação. A fé é movimento, é seguir adiante. Ontem nós fixamos muito sobre pisar serpentes e escorpiões. Então a ideia de pisar é não permitir que nada atrapalhe a sua continuidade, o seu avanço, a sua perseverança.
Então hoje nós vamos falar sobre algo que gira em torno da nossa expectativa do poderoso nome de Jesus. O sobrenatural também é um ambiente de cura e libertação. Esse sobrenatural de Deus não é apenas uma restauração espiritual, de ambientes espirituais, mas também é uma ação sobrenatural da restauração física, emocional, do corpo, da mente, porque Alma, espírito, nós somos emoções. corpo, nós somos alma e nós Yes. somos espírito. Yes. Então você já nos ouviu falando aqui diversas vezes. Qual parte é importante? Os três. Os três ambientes importam para a salvação e os três ambientes estão na mesma frequência de cura, porque a mesma frequência de salvação é a frequência de cura. O Salmo 103, versículo 3 diz: ele perdoou as minhas iniquidades e sarou as minhas feridas e enfermidades. Então, se você tem acesso à salvação e ao perdão das iniquidades, na mesma frequência está curar as enfermidades. E para entendermos, já para ficar bem claro na nossa mente, no nosso coração, que há uma promessa poderosa através da pessoa de Jesus quanto a essa libertação da nossa vida. Mas a grande questão não é a libertação em si. Há uma promessa dessa libertação e ela acontece. Mas manter-se liberto todos os dias. Todos os dias. Yeah. Por que parece que eu tenho uma libertação, mas parece que ela não aconteceu? É um dia ou outro que eu sinto e de repente parece que eu estou na mesma situação. A grande batalha todos os dias é manter-se liberto. Yes. Todas essas portas de acesso, certificar de que elas estão completamente fechadas, onde o diabo não tem influência, não tem poder e não tem ação sobre a minha vida. Yes. Então a promessa de libertação é uma garantia através da pessoa de Jesus. Yes. Agora cabe a mim e a você manter essas portas fechadas todos os dias. Amém? Isso é uma promessa de Jesus para os seus filhos. Então, o texto de hoje está em Mateus capítulo 10, versículo 8, palavras de Jesus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Em um único versículo, olha a infinidade de promessas liberadas por Jesus para a nossa vida, para nós termos acesso. Então, a cura dos enfermos, limpar os leprosos. O que você imagina hoje, nos nossos dias, enquanto limpar esses leprosos? Veja, nós temos na cultura da Abba Church o poder do acolhimento. Yes. É você não temer a condição do outro. Yes. Porque o poder do acolhimento, o poder do amor, é a tradução de quem Deus é na pessoa de Jesus. Então, por muito tempo a igreja fechou as portas por pessoas que, na sua condição de erro, humanidade, fragilidade, pecado, não eram bem-vindas nem sequer para acessar o ambiente do culto. Então o Senhor está dizendo, permita o acesso, né? Escolha intencionalmente limpá-los. Isso leva tempo, né? Você sabe que viver o ministério de Jesus, segundo Jesus, é você perder a sua reputação, né? Ele se assenta com publicanos, pecadores, ele conversa com prostitutas, ele atende leprosos e os toca. Então Jesus está dizendo que o poder de cura e libertação é sobre os enfermos, mas é também sobre a nossa capacidade de amar e acolher o outro, independente da sua condição. E o maior exemplo foi Jesus, que ele não teve medo de tocar os leprosos, Yes. de acessar os leprosos. A lepra para Jesus não mudava nada em Jesus pelo que ele era.
Mas Jesus, para o leproso, representava todo o poder de Yes. cura e restauração. Todo o poder de cura. Então, curai enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. Quando nós vemos a passagem do bom samaritano, Uhum. vai dizer que aquele homem estava ali quase morto, Yes. deixado como quase morto. Ao longo da nossa trajetória, ao longo do nosso dia, nós encontramos com muitas pessoas quase mortas. Yes. Mortas da vida, mortas da esperança, mortas da expectativa, do sonho, do futuro, da fé, da esperança. E o Senhor está dizendo, olha, eu dei a vocês poder para ressuscitar os mortos que vocês encontrarem ao longo do caminho. Eu dei poder a vocês, ao longo desse caminho, vocês encontrarem demônios. Vocês têm poder e autoridade para expulsá-los, para mandar embora, para deixar esse caminho livre. Sabe por quê? É uma graça que vocês receberam. Eu percebo no meu espírito que esse mês de agosto está sendo um mês de despertamento para essa sensibilidade ao mundo espiritual. E às vezes se você não for intencional nisso, você vai permitindo os demônios, você vai permitindo o espírito de morte, você vai permitindo o espírito de enfermidade, de rebelião, acessando a sua casa, acessando os seus filhos, acessando o seu casamento, os seus negócios, e você não fala nada. Vai aceitando. Não, e o Senhor diz, eu vos dei poder, então ide, avancem sobre as portas do inferno e declarem libertação sobre a casa e sobre a família. O reino de Deus, ele é um reino de restauração. Então nós não podemos estar acomodados com as situações. Yes. Nós não podemos estar acomodados com as circunstâncias. É chamar por esse reino de Deus e dizer, Senhor, eu chamo esse reino de poder e de restauração. Quando Jesus enviou os seus discípulos, ele não disse apenas para pregar, para anunciar, mas ele os envia para manifestação do reino de Deus. Com sinais, com milagres, com maravilhas, sinais visíveis de cura, de libertação, de vida e de restauração. Então, às vezes, nós estamos só passando adiante informação. Como se o reino de Deus se resumisse à informação. Não, o reino de Deus também é manifestação de poder, é transformação, é vida de Deus, é acesso em todas as áreas. Não tem problema, às vezes você está com alguém, pode ser com a família, com os filhos, com amigos, que chegam para você e contam uma dificuldade. Tudo bem você dizer assim, olha, você precisa ir para a igreja, hein? Ou você já leu a Bíblia hoje? Ou você sabia que na Bíblia está escrito? Mas você também precisa ir além. Faz o seguinte, eu vou orar por você agora. Eu vou orar por você agora. Eu dou ordem a essa enfermidade agora. Eu rejeito essa palavra agora. Em nome de Jesus. Tá tudo bem você ter uma boa informação sobre o Evangelho, mas nunca esqueça, o que você sabe sobre o Evangelho é para poder manifestar reino, é o poder que manifesta o reino e que produz transformação sobre a vida das pessoas. Então, tenha uma boa informação, tá tudo bem, mas tenha a ousadia de chamar isso à existência, produzindo restauração física, emocional, espiritual na vida das pessoas. Eu vou orar por você agora, tudo bem? Não, me dá um minuto aí, vamos clamar agora. Vamos pedir por Jesus agora essa intervenção. Eu não aceito essa palavra. Isso é manifestação de poder, trazendo cura, trazendo libertação. Cura e libertação é uma manifestação dos filhos de Deus. É um mandamento de Jesus para todos os seus discípulos. Yes. Então, eu não sei orar, eu não sei... Você sabe falar? A sua boca emite som. A pessoa está esperando às vezes, mas eu não sou nem conhecido como quem ora, ou como quem prega, ou como quem é curador de qualquer coisa. Gente, não é sobre nós. Não é sobre nós, é sobre o nome de Jesus. Yes. Só isso. É um mandamento liberado sobre filhos. Yes. Sobre filhos. Você precisa ser sincero
em crer. Marcos 16 e 17 diz, esses sinais vão seguir os que creem. Pronto, você acredita no poder do nome de Jesus para curar e libertar? Pronto, esses sinais vão te seguir. É a única pergunta. Você chegou, viu a situação, diz, você crê que Jesus pode fazer isso? Yes. Deixa eu orar por você, porque a Bíblia diz que esses sinais seguirão aos que creem. Yes. Se eu estou crendo, você está crendo, nós já somos dois. Então, se nós estamos concordando aqui em oração, há uma ação sobrenatural dos céus para liberar poder e autoridade para essa situação. Isso é um pacote de libertação, isso é um pacote de salvação. Né? Eu digo assim que é a mesma frequência. Cura e libertação não são opcionais. Isso está disponível, faz parte do pacote do reino. Eu digo que está na mesma frequência. Eu sempre uso o Salmo 103, verso 3. Na mesma linha. Quer dizer, Ele, o Senhor, Ele vai perdoar as minhas iniquidades e vai curar as minhas enfermidades. Então, se você tem fé para perdão das iniquidades, você também tem a mesma fé para cura e libertação. Por quê? Porque é vontade de Deus. O que é o efeito da cura? Quando o efeito da cura acontece, falamos sobre isso agora há pouco. A cura é o toque restaurador de Deus. Yes. É como Deus traz as coisas de volta para o lugar. E não é só um alívio da dor. Pode ser um alívio da dor, pode fazer desaparecer sintomas, mas pode também produzir a restauração completa daquele que precisa do toque da cura restaurador de Deus. Jesus, ele curou cegos, Jesus, ele restaurou paralíticos, Jesus, ele limpou leprosos e Jesus curou febres. Uma simples febre. E é exatamente isso. Jesus tem poder, tem autoridade, esse sobrenatural dele está liberado para as nossas vidas, desde a situação mais simples, como uma febre, como as mais complexas, para tocar órgãos no corpo, Em nome de Jesus. para restauração de órgãos no corpo. Quantos testemunhos nós já ouvimos de pessoas com um órgão doente e simplesmente a enfermidade desaparecer pelo poder sobrenatural de Jesus. Então, a cura também é um sinal desse amor. É uma prévia dessa realidade eterna, onde não haverá mais doença, onde não haverá mais dores, onde não haverá mais frustrações, onde não haverá mais decepções. Então, é como fosse um toque para percebermos, para entendermos como é essa ação sobrenatural de Deus na nossa vida. Isaías 53 nos diz que pelas suas pisaduras, aleluia, nós fomos sarados, nós fomos curados, nós fomos restaurados. Então tudo acontece pelo poder sobrenatural, pela ação sobrenatural da pessoa de Jesus. Aquilo que ele fez por mim e por você. E existe uma esperança no coração de todo aquele que crê, porque o Antigo Testamento, a Bíblia diz que ele é sombra das coisas futuras, e há um momento, o livro de Salmos, capítulo de número 100, você vai ler que quando os hebreus deixaram o Egito, a Bíblia diz assim, e não havia entre eles doentes. E era uma comunidade de escravos. A gente está falando de gente cansada, machucada, de carregar pedra. Que não comia direito. Não comia direito. Nós estamos falando de pessoas magras, quase cadavéricas, chicoteadas, maltratadas, como escravos. E a Bíblia diz que eles foram renovados em força, deixaram o Egito e não havia entre eles doentes. Sabe do que fala isso? Há uma esperança de um grande avivamento de Deus no tempo do fim. Eu creio. Nos preparando enquanto igreja para encontrar o Senhor. E nesse avivamento haverá uma onda de cura. Dessa manifestação. Haverá uma onda dessa manifestação sobrenatural de cura e libertação varrendo o mundo
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu fico imaginando o ambiente espiritual enquanto igreja. Não estou falando só da Aba Church, eu estou falando da Igreja de Jesus Yes. como um todo. Então imagine, se a cada domingo, vamos supor, a partir ali da Aba Church, que circula ali mais de 1.200 pessoas por domingo. Isso. Imagine ao longo da semana, só ali da igreja, imagine das outras igrejas, dos outros ambientes, dos outros ministérios, a quantidade de filhos de Deus manifestando ao longo da semana esse poder, essa manifestação sobrenatural. As nossas ruas seriam diferentes, as nossas casas seriam diferentes, as nossas cidades seriam diferentes, porque poder de curar não é sobre nós. Yes. Mas é o nome de Jesus, é a autoridade da pessoa de Jesus revelada através das nossas vidas. Aleluia. Então imagine se todos nós, com essa consciência ao longo da semana, em todos os ambientes que nós chegarmos, vermos uma situação, começarmos a orar, começarmos a declarar. Gente, o sobrenatural de Deus poderá ser visto Aleluia. em todos os ambientes. Em nome de Jesus. Gente, coloque isso de forma intencional. Faça um teste. Tenta convencer, constranger, tenta alcançar o maior número de pessoas possíveis para viver junto com você uma semana sobrenatural. Yes. De cura e libertação sobre ambientes, sobre pessoas, sobre circunstâncias. Porque o poder de cura não vem de nós. Então você só precisa crer, porque o poder de cura vem da autoridade do nome de Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo assim: usem o meu nome. Meu nome funciona. O meu nome funciona, porque sem mim nada podeis fazer. Yes. Porque se você não usa, claro, há uma observação, uma exortação quanto à iniquidade. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus, porque muitos virão naquele dia dizendo em teu nome eu curei, libertei. E aí Jesus diz, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é a iniquidade? Iniquidade é tudo aquilo que você faz e Deus não pode participar. Então, num ambiente de engano, num ambiente de iniquidade, esqueça o nome de Jesus a seu favor. Yes. Porque você pode até usá-lo e ver o efeito dele. Mas você vai pagar um preço por isso. Mas se o seu coração é sincero, está na verdade, temente ao Senhor, gente, pelo amor de Deus, a cura não vem da gente, não é a gente que opera, é o nome dele. Então use o nome dele para abençoar as pessoas e declarar sobre as circunstâncias, sobre a casa, sobre a família, cura e libertação. Porque toda a ação poderosa do nome de Jesus, que produz a libertação, esse poder vem para romper com todas as cadeias espirituais que nesse tempo têm sido tão intensas e estratégicas por parte do diabo para escravizar o povo de Deus. E essa libertação é remover, é tirar toda a opressão maligna que impede uma pessoa de viver livre em Cristo. Yes. Então, olha o poder, olha a autoridade que o Senhor confiou aos seus filhos, dizendo, olha, vocês têm poder para remover toda a opressão do maligno que está impedindo esse acesso livre de um encontro com a pessoa de Cristo. Sim. Jesus libertou o endemoniado. Vários endemoniados ao longo da Bíblia, nós vemos esses testemunhos. E os apóstolos seguiam fazendo o mesmo. Esse é o chamado dos seus discípulos, né? A continuidade do ministério de Jesus. E a gente tem que tirar da mente um pouco essa coisa dramática de que a libertação não é para amedrontar as pessoas. Yes. A libertação é para revelar que Jesus é o Senhor sobre todo principado e potestade. Yes. Então, você só precisa crer e declarar espírito de liberdade, de vida, de libertação sobre as pessoas, para que o espírito de opressão do diabo seja frustrado.
Em Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus diz, logo que ele vem do batismo de João, ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Uhum. E ele me enviou, eu estou aqui para proclamar libertação aos cativos. Esse mesmo Espírito opera na igreja, opera em mim. Uhum. Quando Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, ele diz que ele nos libertou do império das trevas. Então vamos temer a quem? Vamos temer a quê? A ninguém. Onde o reino de Deus chega pela representação dos seus embaixadores, Yes. e somos eu e você, o diabo perde o território. E isso é sobrenatural. Eu acho que uma das armas que o diabo mais tem usado nesse tempo é a ação de emudecer os filhos de Deus. Yes. Porque ele sabe o poder que nós temos. Então, a tristeza vem para calar, a frustração vem para fazer calar. Então, nós vamos nos acomodando, nos conformando, a realidade é essa mesma, a situação é essa mesma, essa geração é assim mesmo. Não, o reino de Deus chega, o território é livre, o diabo precisa perder esse território, esse espaço, onde os filhos de Deus chegam à manifestação do reino de Deus. E isso precisa estar entendido pelos filhos de Deus. Não sou eu que vou recuar, eu vou avançar, eu vou romper. E o diabo que vai sair em disparada pelo poder do nome de Jesus. Nós costumamos dizer, ontem nós destacamos muito sobre a loucura da intercessão, né? Você andar pela casa em voz alta, declarando, verbalizando, falando sobre os ambientes, sobre os cômodos, né? Nesta casa, nesta sala, neste quarto, nesta cozinha, aqui, nesta empresa, verbalizando, né? E nós costumamos dizer lá na Abba Church Marlboro que o lado que permanece em silêncio declara quem está ganhando. Yes. Então, o lado que permanece em silêncio declara quem está ganhando e quem está perdendo. O silêncio comprova a derrota, O né? silêncio vai comprovar a derrota, a intimidação. E não será assim entre nós. Onde o reino de Deus chega, o diabo perde o território. E quantas vezes nós tivemos experiência dentro de casa, de a gente começar a andar pela casa, declarar, abrir a porta e dizer saia? Quantas vezes nós fizemos isso? Gente, eu tive uma experiência, vou falar muito rápido aqui, que eu não sou de contar muita história. Eu tive uma experiência quando eu fui com um amigo fazer missões no Amazonas. Nós fomos numa cidade chamada Tefé, então é bem na divisa com a Colômbia, né? Você só chega de avião ou 2 dias e 2 noites de barco subindo o Rio Solimões. E teve uma madrugada, porque como nós estávamos em missões e era uma região muito carente, não tinha outra coisa senão depender do poder de Deus e do nome de Jesus para ver cura e libertação sobre a vida das pessoas. Tem uma região lá, que eu não sei se permanece até hoje, mas era conhecida como a África brasileira, no sentido mais de maior abandono e descaso social, muita fome, muita doença, aquela região bem maltratada, enfim. E nós estávamos numa madrugada de oração e intercessão, e quando eu me levantei no nosso horário de madrugada, eu tive um susto, porque eu vi o meu amigo, que estava comigo, com um lençol amarrado no pescoço, simulando uma forca. E aí eu dei um grito dizendo, amigo, clama o sangue de Jesus, você está se enforcando. E quando eu disse, clama o sangue de Jesus que você está se enforcando, a porta do nosso quarto foi chutada, sobrenaturalmente ela foi chutada. Um barulho horrível. E começamos a clamar pelo sangue de Jesus, pois eu abri a porta e saí correndo atrás de uma sombra. Por entre os corredores, nós estávamos numa espécie de um basement da casa. Eu saí correndo atrás de uma sombra, por entre os corredores, clamando pelo sangue de Jesus. E quando eu clamei pelo sangue de Jesus, que aquela sombra desapareceu, nós já estávamos na parte de fora da casa, na parte de trás da casa, pois a esposa daquele homem estava na janela do primeiro andar da casa, possuída por demônios a ponto de se jogar da janela. Ela ia se suicidar. E ali nós vemos como que a ação do diabo é terrível. Aí nós subimos pela escada e começamos a repreender o sangue de Jesus, ela ficou paralisada na janela. Quando nós entramos pela porta da sala da casa da frente, ela estava quase para o suicídio e o marido estava endemoniado dentro de casa.
Então, aonde o reino de Deus chega, vai começar a aparecer obras do diabo que estavam ocultas. Então você precisa se posicionar no nome de Jesus e expulsar. Isso é real, gente. Vivi essa experiência e nunca me esqueci. Eu vivi essa experiência. E tivemos vitória sobre aquela família, vitória sobre aquele casal, sobre os filhos que eram escravos das drogas, porque Deus nos levou ali para fazer uma grande obra. E eu não sei nem se eu posso falar isso por causa do algoritmo. E por fim terminamos orando dentro de uma casa maçônica e o mordomo da casa maçônica aceita o Jesus dentro da maçônica. Por quê? Porque onde o reino de Deus chega, o território de Satanás precisa recuar. E claro, tudo isso nós fazemos debaixo da graça de Deus. O poder, ele não é nosso. Cuidado para você, em algum momento, não achar que isso é uma coisa particular, que tem a ver com algo exclusivo e você se envaidece disso. Gente, o poder é do nome de Jesus, o dom é do Espírito. Então não se trata de negócio, não se trata de fama, de autopromoção. E ministrar cura, libertação sobre as pessoas, nada mais é que um ato de servir. É um ato de amor, de entrega, de generosidade, da graça que nós recebemos. E nós podemos transbordar sobre a vida de alguém. Então não é nada sobre nós, não é nosso, é simplesmente o transbordar da graça que um dia nos alcançou. Isso tudo veio de forma gratuita, através do sacrifício de Jesus na cruz. Para Jesus custou tudo. Para nós foi entregue de forma gratuita. E aquilo que nós recebemos, nós transferimos na mesma generosidade sobre a vida das pessoas que não têm esse acesso. Nós falamos isso assim com bastante temor, mas de uma forma a alertar, porque acontece. Olha, tem fulano ali que tem dom de libertação e cura, tá? Se você der uma oferta para ele, ele pode orar por você. Gente, cuidado com isso. Então, nós queremos aqui apenas destacar que a primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10 diz: sirva uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Sirva. Lembra de Pedro e João na porta da Formosa, do templo? Atos 3, não temos ouro, não temos prata, porque não é sobre negócio. O que temos, isso te damos. Levanta e anda em nome do Senhor. Ok? Então, Deus lhe deu graça, Deus lhe deu autoridade. Não use isso para negócio, porque o mundo ele não precisa de ninguém chamando atenção no seu dom. O mundo não quer mais alguém se mostrando em dons. O mundo precisa de filhos de Deus cheios de amor, cheios de poder, cheios de autoridade, que sirva a sua geração em amor. Então, onde quer que você for, como filho de Deus, leve cura, leve libertação, mantenha o reino de Deus ativo, dependa humildemente da unção do Espírito Santo. Reconheça que não é pela sua força, não é pela sua habilidade, é pela unção do Espírito Santo. Seja vigilante, esteja atento ao momento, à circunstância em que você está inserida naquele instante e perceba que pode ser um momento estratégico de Deus para você orar, para você ministrar. E não tenha medo de ser luz, de ser sal, de ser canal de manifestação sobrenatural. E qualquer pessoa que vier a você, porque quando você desenvolver este dom que há em você, as pessoas virão a você. Porque o Espírito Santo vai confiar tanto em você, Jesus vai confiar tanto em você, que você vai perceber que as pessoas virão a você. E quando as pessoas vierem a você, receba essas pessoas com amor. Nunca com julgamento. Elas estão vindo para você não para ser julgadas ou exortadas por você. Elas estão indo a você buscando restauração do dom que Deus confiou a você. Do dom que Deus derramou em você. Então faça isso em amor. Você não é o julgador delas, você não é o pastor delas, o governo espiritual sobre elas. Você é o filho, portador do dom, que Deus confiou vidas a você. Então faça isso em amor, faça isso em misericórdia, faça isso em compaixão, para a glória de Deus
para a glória de Deus no nome Nós de Jesus. estamos crendo que esse mês de agosto é um mês dessa manifestação dos filhos de Deus, que estão entendendo o chamado para esse tempo, Yes. para essa estação, a manifestação do sobrenatural de Deus. É isso que nós estamos orando, é isso que nós estamos declarando. Yes. Que o mundo veja, que o mundo perceba a manifestação sobrenatural dos filhos de Deus nessa terra. Amém, gente? Então aí onde você está agora, queremos convidar você para orar. Peça ao Senhor. Nós temos 2 clamores aqui, pelo menos nessa oração. Primeiro, você pode pedir pela sua cura, pela libertação, ou você pode se disponibilizar e dizer, Senhor, eis aqui o teu filho. Yes. Eis aqui a tua filha, usa-me. Flua através de mim. Confia a mim essa autoridade. E todas as pessoas que tiverem acesso, que eu possa transbordar este reino ativo e o seu nome seja glorificado através do dom sobrenatural de cura e libertação que o Senhor me confiou. Amém? Amém? Vamos fazer isto juntos? Vamos orar agora. Se você em nome puder de estender Jesus. as suas mãos, Faça isso. estenda as suas mãos, Em nome de Jesus. para que o Senhor toque as suas mãos. Isso. Unja as suas mãos. Para Toque que o as Senhor suas mãos. unja as suas mãos, toque as suas mãos. Yes. Para onde você chegar, o ambiente em que você chegar, que você possa tocar e você possa ordenar cura e libertação em nome de Jesus. Amém? Oramos. Pai, no nome de Jesus, te damos Sim, graças Senhor. por este mês de agosto Sim, Jesus. e por tudo que nós já estamos percebendo do nosso Sim, espírito. Senhor. Obrigado pelo despertar do ambiente Ei, sobrenatural. Espírito Santo de Obrigado por Deus. esse despertar sobre ferramentas sobrenaturais Doce que Espírito nos permitem Santo acessar de Deus. o mundo sobrenatural que está disponível Como para os cremos, filhos de Deus. como Senhor, hoje nós cremos, estamos Senhor. orando por cura e por libertação. Em nome Ao mesmo de tempo que Jesus. pedimos por aqueles que assistem esta Em live nome e que estão de enfrentando Jesus. a enfermidade, estão Em enfrentando nome problemas de de Jesus. opressão do inferno. Em O nome de sangue Jesus. de Jesus tem Há poder poder. no teu sangue, O sangue de Jesus Há tem poder. no teu Nós damos sangue, ordem Senhor. à enfermidade que Passa existe o teu agora, ao corpo sangue, doente, Senhor. que respeite o nome de Da Jesus. cabeça aos e pés, nós saia, declaramos, Senhor. saia agora, Chamamos em o teu nome de Jesus. Senhor. Nós damos ordem ao Chamamos inferno, o teu nós nome, damos ordem Senhor. aos demônios, Em nós damos nome de ordem ao Jesus. diabo, espírito de Em opressão, nome de saia Jesus. desta casa, saia desta Ordenamos família, pelo poder saia do desta teu nome, empresa, Senhor. saia destes Há filhos poder no teu agora. sangue, Há Senhor. poder no sangue de Liberta Jesus. esta casa. Há poder no nome Liberta do essa sangue mulher. de Jesus. Liberta este homem. Damos ordem agora, Liberta Senhor, estas que a crianças, cura venha, Senhor. que a vida Toda venha, que a perturbação saúde do venha, sono que a saia restauração agora, Senhor, venha. pelo poder O do teu nome. sangue de Jesus tem Há poder. poder no O teu sangue de Jesus Senhor. tem poder. O Há sangue de poder Jesus tem no teu poder sangue, agora, Senhor. agora, Toda agora, discussão, agora. toda Senhor, entra neste desavença, quarto, Senhor. neste quarto de hotel, neste Em quarto em casa, nome neste de quarto de Jesus. hospital, seja Há onde poder for, no entra teu nesse sangue, carro agora. Entra, Senhor, nesse local de trabalho Há agora. poder no teu Esta pessoa sangue, que está Senhor. precisando do trabalho e ainda assim Sim, está Senhor. enfermo no trabalho. Sim, O Senhor. sangue de Jesus tem Sim, poder. Senhor. Restaura a saúde. Senhor, Desejo toca pelos os nervos, vícios, toca os Senhor, nós ossos, declaramos toca a carne agora, libertação, toca os Senhor. órgãos Há agora. poder Senhor, no o teu sangue que está Senhor. doente, a memória dos Há vícios. poder O no teu sangue de Jesus tem Senhor. poder agora. Há poder Senhor, da no mesma teu forma, nós sangue, oramos pelos Senhor. teus filhos Há que estão se poder no teu disponibilizando para sangue, ser Jesus. canais de cura. Há poder Estamos no teu clamando agora pelos sangue, teus Senhor. filhos que se disponibilizam Há poder para no ser teu usados, sangue, Senhor, em Jesus. cura, em libertação. Pai, entra agora na casa, na vida, na família, pelos teus filhos e Em usa. nome de Jesus. Usa os teus filhos Em para nome de manifestação
expansão do Jesus. reino de Deus. Em Usa os teus nome filhos de agora Jesus. para a atividade do reino de Unja, Deus. Senhor, as E mãos dos declaramos teus agora filhos. que o território do Unja diabo as mãos dos está teus filhos sendo nesse reduzido nome. a nada agora. Senhor, está Unja, recuando Senhor, toda a frente do mal, pelo poder toda a do teu frente do nome, inimigo, Senhor. toda a frente dos Olha o demônios Senhor estão fresco recuando agora, descendo do recuando céu. agora, Senhor, porque unja os Deus teus está filhos. levantando agora um Revista, exército, Senhor, os teus um filhos de exército de poder e evangelistas, de autoridade. profetas, um Em nome de exército Jesus. de pastores, pregadores, nome de apóstolos, Jesus. profetas, Em evangelistas nome e de mestres, Jesus. curadores, libertadores, Em nome manifestadores de do Jesus. reino de Deus, discípulos do Senhor. Em nome Agora, de Jesus. levanta, Senhor, uma geração de homens e Em mulheres nome com de dons de Jesus. curar, com dons Em de libertar, nome de com Jesus. operação de maravilhas agora. Usa, Em Senhor. nome de Usa os Jesus, teus filhos, unge as mãos Senhor. dos teus filhos, que Em haja agora, nome de Senhor, Jesus. um derramar de unção nas Em mãos dos nome teus de filhos, Jesus. que haja fogo nas mãos dos teus Óleo filhos. fresco Agora, descendo do óleo céu. fresco, Em óleo nome de fresco, Jesus. descendo agora Unção, dos poder, céus sobre as mãos, meu Deus. ousadia, Senhor, pelo poder do teu nome, Senhor. Em nome de Em nome de Jesus, Jesus, em nome de agora, Jesus. agora, levante agora, em nome de Jesus. Pelo poder do teu nome, Senhor. Em nome Pelo de poder Jesus, do teu nome, Senhor. para a glória de Deus. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Em nome de Amém, Jesus. amém, amém e amém. Em nome Graças de a Jesus. Deus. Em nome de Jesus, para a Em glória de nome Deus. de Jesus, em nome de Jesus. Assim seja. Em nome de Jesus. Ei, irmão, deixa Deus te usar. Filho de Deus, filha de Deus, deixa Deus te Em usar. nome de Jesus. Manifeste o reino de Deus aonde você for, Em nome aonde você de estiver. Jesus. Em nome de Amém? Jesus. Em nome de Jesus. Em nome Deus abençoe de a sua Jesus. vida, a sua casa, a sua família. Tenha uma noite de paz. E nos vemos amanhã, quinta-feira, sem falta. Seguimos, 10 p.m. Avisa todo mundo aí, se você percebeu que alguém ainda não percebeu, que nós estamos vivendo o sobrenatural essa semana. Deus te abençoe. Nos vemos amanhã. Amanhã. Eu quero estar contigo, amado da minha alma, com tudo que sou, com tudo que tenho. Eu quero estar contigo, amado da minha alma, com tudo que sou, com tudo que tenho.